Olá, irmãos e irmãs, amigos da Palavra de Deus. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez para trazer recado da parte de Deus, para a nossa consolação e conforto espiritual. Também para a nossa edificação, aconselhamento e amadurecimento na palavra, né? O assunto de hoje é um patrão, o tema, né? Um patrão que não lhe indico. Geralmente, muitas pessoas têm sonho de trabalhar numa empresa grande, multinacional, né? Que lhe dê uma carreira bem promissora, né? Ser funcionário público federal, estadual ou até municipal. Ter um bom patrão, digamos assim, e, consequentemente, ter um bom salário. Aí, na vida espiritual, tem alguma coisa parecida. E antes que começamos a falar do conteúdo de hoje, nós pedimos a você que dê o seu like aí, né? O seu joinha, e que, à medida do possível, compartilhe com outras pessoas. E a todos que desejarem se inscrever no nosso canal, seja bem-vindo à nossa comunidade. Aperte lá no sininho para você ser notificado quando for posto novos vídeos. Então, a palavra de hoje: um patrão que não lhe indico. A palavra patrão, ela vem do latim, é patronus, que significa chefe, proprietário ou defensor. Essas referências sugerem alguns significados ou equivalências. Por exemplo, quando a gente fala em chefe, a gente fala em alguém que dirige. Quando a gente fala em proprietário, a gente fala em alguém que possui. Quando a gente fala em defensor, aí é que é claro, é defender. O defensor defende. O patrão não indicável de hoje é o pecado, porque esse pode te dirigir e possuir, se assim você o permitir. Mas esse nunca pode te defender. Já começa por aí, ser um péssimo patrão. Um patrão que nós não indicamos para ninguém. Haja vista que quando ele te diz liberdade, a verdade por trás disso é escravidão. E assim te mente a ti, né? Te engana, e por isso ele não é um patrão indicável, digamos assim. Nós vamos ver na Bíblia, a palavra de Deus, né, o tratamento, o salário que esse patrão nos oferece. Tem para nos oferecer. Nós vamos pegar aqui só três versículos da palavra de Deus. O primeiro está lá em Gênesis 3:10, o segundo está em Romanos 3:23 e o terceiro está em Romanos 6:23. Quase igual ao segundo, né? Olha, em Gênesis 3:10 diz o seguinte, isso o contexto aqui é quando Adão e Eva pecaram, né? Que ele se escondeu. Ele se escondeu. Viram que estava com vergonha, se escondeu. Então, em Gênesis 3:10 diz o seguinte: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Certo? Ele está falando aqui para Deus. E quando Deus disse: Adão, onde tu estás? Aí ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Nós temos aqui a observação que fazemos aqui, é que o que o pecado fez só no começo, mas ele continua fazendo e mais ainda, viu? O que foi que ele fez no começo? Ele trouxe para o homem medo, nudez e atitude de esconder-se. O medo, o que é o medo? Né? É um estado psicológico que nos deixa fragilizado. Se diz que o medo tem uma causa que o determina, né? E aqui está bem claro aqui, a causa. Ele estava com medo porque qual era a causa? Tinha desobedecido a Deus, a causa determinada. E agora o que pesa aqui no contexto de hoje é que ele deixa o homem fragilizado. Um homem na guerra com medo, ele não faria nada. Em situações difíceis, a gente com medo, a gente não faz nada. A gente fica fragilizado. Eis aí uma consequência do pecado. Uma das consequências do pecado. Aí ele temeu e temi porque estava nu. A nudez, né? A nudez deixa-nos desprotegidos. A roupa, ela nos protege, né? Nos protege de algum acidente, as vestimentas e até de frio. De frio tem alguns casos que um grande calor também, a roupa nos protege. Então ela nos deixa desprotegidos. E espiritualmente significa a ausência da graça de Deus em nós. A nudez significa isso. E depois esconder-se, né? Quando alguém se esconde, ou está se sentindo devedor, ou está envergonhado.
é um dos dois. Ou se sente devedor ou está envergonhado. Eu creio que no caso de Adão foram as duas, viu? Ele está se sentindo devedor a Deus, na verdade todos nós somos, e estava envergonhado, porque uma criatura tão excelente como foi feito Adão, e que Deus lhe confiou, né, até o planeta Terra para que ele cultivasse, guardasse, etc. E que tinha lhe dado a sua imagem e semelhança, um potencial sem medida que ia se desenvolver no decorrer do tempo, ele agora entrega, como dizemos aqui no Ceará, de bandeja para Satanás. Entrega de bandeja todo aquele potencial. Aí a conclusão desse primeiro tópico é que o pecado só nos faz o mal, tanto no corpo como na alma. O segundo texto, Romanos 3, 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tem versão que diz despidos no lugar de destituídos. A observação que fazemos aqui também é acrescida com Lucas, capítulo 10, versículo 30, diz que um homem caiu nas mãos dos salteadores, né, foi despojado, e foi despojado, etc, etc, etc. Foi despojado. Na queda do homem, ele foi despojado. Como eu já disse, em alguma versão diz destituídos, ou despidos. Saiu dele a glória de Deus. A maior perca que tivemos com o pecado foi perder a glória de Deus. Alguém poderia me contestar agora e dizer, foi a morte. Mas a morte só vem porque se perdeu a glória de Deus. A primeira coisa que aconteceu foi perder a glória de Deus. A semelhança com Deus, né? Espiritual, moral e até intelectual. Se o homem não tivesse pecado, ele seria várias vezes mais inteligente do que o que é. Nós temos aqui uma conclusão para esse segundo tópico que diz: logo o pecado tira do homem a glória de Deus, a sua semelhança moral, espiritual e até intelectual. Me adiantei e já tinha falado, né? Em Romanos 6, 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Quando você tem um desejo, como eu falei no começo, de ser um funcionário público federal, você pode ter o ideal humano de prestar um serviço à sociedade. Mas você tem também um pensamento de, além de ser um funcionário público federal, ter esse status, ter também um bom salário. Então, por trás de um serviço prestado e vindo de um patrão, está um bom salário. E o salário desse patrão chamado pecado, qual é? Já se sabe, é a morte. Pensa no patrão. Depois de você prestar um bom serviço a ele, o salário que ele lhe dá é a morte. É por isso que ele não é indicável. Observação: o pecado como um patrão paga o seu salário, a morte. E a morte se divide em duas mortes. A primeira morte e a segunda morte. Isso é um assunto pouco falado. Só quem estuda os assuntos escatológicos é que geralmente se interessa. Por esse assunto é que existe a primeira morte e a segunda morte. A Bíblia fala. O que seria? Vamos ver aqui bem superficialmente. A primeira morte pode-se ficar só nela, né? Ninguém escapa, só quem vai escapar da primeira morte é quem estiver vivo e firme na fé no dia da volta de Jesus. Pois sim, mas pode ficar só nela, se a gente tiver encontrado Jesus em vida. Pode ficar só nela, ou seja, a gente não ir para a segunda morte. Mas quem não encontrar Jesus em vida, irá passar pela primeira morte e também pela segunda morte. Primeira morte é essa morte aqui, que eu sempre chamei de mortezinha, a morte do corpo. Mortezinha por quê? Porque quem morre na fé, um dia ressuscitará com o corpo glorioso. Em João 11, 26 e 25. Não é 25 e 26, é 26 e 25. Porque fica assim, para a nossa compreensão, é melhor dizer primeiro o 26. Diz assim: todo aquele que vive e crê em mim, que crê enquanto está vivo, né? Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? A pergunta feita à irmã de Lázaro, né? Crês tu isso? Ou seja, tu tens essa fé? Que aquele que vive e crê em mim nunca morrerá? E alguém diria, e aí tu vê tanta gente de fé morrer, o sepultamento de alguém, você não sabe de Deus. Era uma salva de Deus.
Vamos entender, né? E já, graças a Deus, já entendemos. E no versículo 25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o que diz lá no versículo 26 é que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá na plenitude da morte. Ou seja, a primeira e a segunda morte. Morrerá a primeira, mas escapará da segunda. Quem vive e crê no Senhor Jesus. E a segunda morte. E quem crê no Senhor Jesus, mesmo passando pela primeira morte, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que não passará pela segunda morte. Segunda morte, para quem é? Para os outros. Os outros quem? Quem não foi achado por Jesus ou quem não encontrou Jesus enquanto vivo. É triste, mas é verdade, a Bíblia fala. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e também o versículo 14, falam nisso. Nisso em quê? Na segunda morte. E o que é a segunda morte? O versículo 15 do capítulo 20 explica. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 explica. Diz assim: aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a segunda morte é uma condição em que a pessoa não foi escrita no livro da vida, ou seja, não teve um encontro com Jesus, não o conheceu como o Salvador, não creu nele como seu substituto na cruz, não creu na sua morte como suficiente para reparar os nossos pecados. Então, não foi escrito no livro da vida. Todos que passaram por esse processo de fé, o seu nome foi escrito no livro da vida. E aqueles que não creram, que não tiveram o nome escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, e no versículo 15 do capítulo 20 de Apocalipse diz que isso é a segunda morte. Então a segunda morte é isso aí. Ah, mas esse lago de fogo não é alguma coisa simbólica, não. Isso aí fica para depois, viu? Fica para depois, que é outro assunto bem mais delicado. Então a palavra de Deus nos apela da seguinte forma: o pecado é toda condição espiritual que nos leva a ser e agir o contrário da palavra de Deus. O pecado é isso, nos leva a ser e a fazer. É aquela questão do ser e do fazer. É uma condição espiritual ruim que nos leva a ser o que não é para ser e a fazer o que não é para fazer, contrário à vontade de Deus. Agora você deseja vencer esse arqui superior, né? Arqui quer dizer superior. Esse arqui-inimigo, você quer vencer, você deseja vencer. Esse arqui-inimigo, esse tirano patrão, chamado pecado. Porque o salário que ele lhe dá, pelo serviço que você lhe prestou, é a morte. Então, é inconveniente. E é loucura se submeter a esse patrão. O segundo ponto aqui diz: mas como vencer esse patrão tão tirano, cruel, né? E que por isso não é indicável para você? Em João dá uma boa resposta aqui, o Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 29, e também no capítulo 15, lá no finalzinho. Capítulo 15, versículo 5, lá no finalzinho. É difícil falar da palavra de Deus para não falar em João 15, final do versículo. Em João 1, 29, Jesus Cristo ia passando e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para fugir desse patrão tirano, arqui-inimigo, não indicável para nós, é preciso de se apegar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, crer no sacrifício que foi feito, tendo como vítima esse Cordeiro, Jesus Cristo lá no Monte Calvário, e que ele tira o pecado do mundo. Foi oferecido esse sacrifício para tirar o pecado do mundo todo. Só que é preciso de cada um de nós, individualmente, pessoalmente, assegurar o nosso perdão e a eliminação do nosso pecado. Ele tira o pecado do mundo e quer tirar o seu, individualmente, pessoalmente. E lá no capítulo 15, versículo 5, a última parte, é aquela famosa frase que eu já disse e repito. Sempre que falo da palavra de Deus, cito essa frase. Jesus Cristo falou lá na videira verdadeira: sem mim nada podeis fazer. Cabe à pessoa que crê em Jesus, o crente em Jesus, ser convencido e nunca esquecer que sem ele nós nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E nem ser de bom e nem fazer de bom.
seremos não bons e faremos não bem. Então, que a gente pense nisso e que o Santo Espírito de Deus, através do Senhor Jesus, nos abençoe e nos capacite a tudo isso. E cuidado nesse patrão, o qual nós não indicamos para você, o pecado. Que o Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo nos abençoe. Em nome de Jesus.